Olá, olá. Vamos continuar aqui falando sobre frações. Como sabemos, as frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro. Aí temos exemplo de barra de chocolate, pão de forma, etc. Vamos falar da multiplicação de frações. A multiplicação de frações é muito simples. Basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador, respeitando suas posições. E aqui temos uma fórmula genérica, né? A sobre B vezes C sobre D. Aí multiplica-se o A vezes o C, que são os numeradores das frações, e B vezes D, que são os denominadores dessas duas frações. Esta é a regra. Temos exemplos aqui numéricos, para ficar bem claro como funciona a multiplicação de fração. 2/3 vezes 5/7, multiplica-se os seus numeradores, 2 e 5, 2 vezes 5, 10, e os seus denominadores, 3 vezes 7, que é 21. Temos aqui também 6 sobre 11 vezes 9 sobre 5, multiplicando seus numeradores, 6 vezes 9, 54, e 11 vezes 5, 55. O resultado é 54 sobre 5. E aqui temos 13 sobre 5 vezes 7 sobre 2, que é 13 vezes 7, 91, e 5 vezes 2, 10. Aqui, multiplicação de fração por um número natural. Para procedermos essa operação, é necessário nós entendermos que todo número natural ele pode ser representado de forma fracionada, de forma como se fosse uma fração, e de fato é. O 5 ele pode ser representado como 5 sobre 1. O 3 ele pode ser representado sobre 3 sobre 1. Por quê? Como sabemos que fração é divisão, 3 dividido por 1 é 3. 5 dividido por 1 é igual a 5. Portanto, na multiplicação de fração por um número, temos aqui essa forma genérica. A vezes B sobre C é igual a vezes B, que são os respectivos numeradores, sobre C. C é como se você estivesse multiplicando no denominador de A, que é 1, esse número que, digamos, A, poderia ser representado por A sobre 1, é como se você multiplicasse o 1, que seria o denominador do A, vezes o C. 1 sobre C é igual a C, porque 1 multiplicado por qualquer número o resultado é qualquer número. E aqui temos exemplos numéricos. 5 vezes 4/3, 5 vezes 4/3 o resultado disso é 5 vezes 4 sobre 3. 3 é como se estivesse multiplicando 3 vezes o 1, que poderia estar aqui. 3 vezes 1 é 3 mesmo. Portanto, 5 vezes 4 é 20 sobre 3. Nesse caso, multiplica-se os numeradores, 54, e repete o denominador, o número de baixo, que no caso é 3. Ou multiplica-se o 3, que é o numerador do 4, vezes o 1, que é o numerador do 5, que não vem expresso. Multiplicar várias frações. Também, a multiplicação de várias frações também é uma coisa muito simples. Basta você multiplicar todos os numeradores e multiplicar todos os denominadores entre si. Portanto, nesse caso aqui, nesse exemplo, 5/3 vezes 3/5 vezes 15/3 ficaria 5 vezes 3 vezes 15 vezes 15, que são os numeradores das três frações. Isso dará 225. 3 vezes 5 vezes 3, que dará 45. Então, a fração resultante é 225 sobre 45. Note que 45 é divisor de 225,
225 dividido por 45 é igual a 5. Então, muito simples a multiplicação de várias frações. Se tivesse 10 frações, o procedimento seria o mesmo. Multiplicaria-se, faria a multiplicação dos 10 numeradores e faria a multiplicação dos 10 denominadores, chegando ao resultado final. Divisão de fração. Divisão de fração. A divisão de fração deve ser efetuada aplicando a regra prática e de fácil assimilação, que diz repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E aqui temos exemplos bem claros para exemplificarmos, para deixarmos claras essa regra. Olha, nós temos aqui a divisão dessas duas frações. 9 sobre 2 dividido por 7 sobre 3. Qual é o procedimento? O procedimento é conservar, tal como está a primeira fração, que é 9 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. 7 terços passa a ser 3 sétimos. E aí procede-se a multiplicação. 9 vezes 3, 27, 2 vezes 7, 14. Da mesma forma, essa segunda, 8 terços dividido por 5 nonos. Isso vai ser igual a conservação, conserva-se a primeira fração, 8 terços, e aí passa a multiplicar pelo inverso dessa segunda, que é 5 nonos, passa a ser 9 quintos. 8 vezes 9, 7, 2. E 3 vezes 5, 15. E aqui no final, por último, mas não no final, 12 sobre 5, dividido por 5 sobre 7, desculpe, 12 sobre 5 dividido por 6 sobre 7, isso vai ser igual a conservar a primeira fração, 12 quintos, e multiplicar pelo inverso da segunda, onde tem 6 sétimos, aí a gente inverte, acha ser 7 sextos. 12 vezes 7, 34, e 5 vezes 6, 30. Inverter uma fração nada mais é do que você transformar o seu numerador em denominador e o seu denominador em numerador. Vamos lá, a divisão de várias frações. Essa regra funciona independente do número de frações que estamos dividindo. Dividir várias frações em simultâneo, nada muda, o processo é o mesmo. E qual é o processo? Conservar a primeira fração e passar a multiplicar pelo inverso de todas as outras. E aqui temos um exemplo, dividir 3 quartos por 5 sétimos e por 4 quintos. Então, nós temos o seguinte, 3 quartos dividido por 5 sétimos dividido por 4 quintos, isso vai ser igual a conservar a primeira fração. Qual é a primeira fração? 3 quartos. E multiplicarmos pelo inverso de todas as outras. A segunda fração, 5 sétimos, nós invertemos e passa a ser 7 quintos. A terceira fração é 4 quintos, passa a ser 5 quartos. E aí a gente passa de divisão para multiplicação. 3 vezes 7 vezes 5 dá 105. 4 vezes 5 vezes 4 dá 80. O resultado dessa divisão de fração aqui é 105 sobre 80. Aqui está dizendo que é igual a 21 sobre 16. O que foi feito aqui foi simplesmente simplificar essa fração. Nós dividimos o numerador por 5, aí deu 21, e dividimos também o denominador por 5, deu 16. Simplificar uma fração é você dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Ou, caso o denominador seja um divisor do numerador, é dividirmos o numerador pelo denominador. Mas, nesse caso, o que utilizamos foi dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso específico, pelo número 5. E assim, simplificamos, ou seja, tornando essa fração uma fração equivalente agora com números menores. Basta copiarmos a primeira, aqui reforçando a regra da divisão de várias frações,
para reforçar a regra. Basta copiarmos a primeira, ou seja, manter como está a primeira, e inverter as outras, trocando os numeradores pelos denominadores. Por fim, basta fazermos a multiplicação dos numeradores e denominadores da fração. Ok? Então, tá aí. Em resumo, o que nós estudamos hoje foi multiplicação de fração, que vale para 2, 3 ou várias frações. Na multiplicação é você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E na divisão de fração, é você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, caso sejam só duas frações, na divisão de duas frações, e no caso de mais de duas, você conservar a primeira e passar a multiplicar por todas as outras invertidas. Inverter uma fração, tornar o inverso de uma fração é você transformar o numerador em denominador e o denominador no numerador. Valeu? Um abraço!